Evangelho segundo Lucas. Capítulo 11. O ensino de Yahshua sobre a oração. Certa ocasião, Yahshua estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. A parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhes Yahshua: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes. A porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Yahshua ensina a perseverança na oração. Portanto, vos asseguro: pedi, e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai, dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Uma casa dividida não prospera. De outra feita, Yahshua expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que se lhes passava pela mente, afirmou-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Ora, se assim também o maligno estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Belzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo do Criador que eu expulso os demônios, então, com toda certeza, é chegado o reino do Criador sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. A maneira de agir do maligno. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: Voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Felizes os que recebem a palavra. Entre mentes, enquanto Yahshua comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: Bem-aventurada aquela que te deu a luz, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: Antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra do Criador e lhe obedecem. O sinal de Jonas. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Yahshua passou a admoestar-lhes: Esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração.
a rainha do sul se levantará, no dia do juízo, juntamente com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará, no dia do juízo, com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo agora, aqui está quem é maior do que Jonas. A parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado, para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Yahshua condena a hipocrisia religiosa. Ao concluir essas palavras, um fariseu convidou para comer em sua companhia. Yahshua, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Yahshua não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Machia lhe declarou: Vós, fariseus, purificais o exterior do corpo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos! Aquele que criou o exterior, não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus! Porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor do Criador. Deveis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus! Pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem o saber. Ai dos doutores da lei! Então, um dos advogados da lei advertiu a Yahshua: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendes a nós outros. Todavia, ele afirmou: Ai de vós também, advogados da lei! Porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar, no entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Ai de vós! Porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também, o Criador advertiu em sua sabedoria: Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável. Pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ai de vós, advogados da lei! Porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. A trama para matar Yahshua tem início. Enquanto Yahshua se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. Amados do Criador, esse é um capítulo cheio de sabedoria e muitos ensinamentos. O mestre Yahshua tinha um hábito regular de se comunicar com o Criador por meio da oração, como evidenciado em Lucas 5, verso 16, Mateus 14, verso 23 e Marcos 1, verso 35. Ele orava em momentos significativos, como no seu batismo, Lucas 3, verso 21, na escolha dos apóstolos, Lucas 6, verso 12, e no jardim do Getsêmani, Lucas 22, verso 41.
Os discípulos, observando Yahshua, pediram a ele que lhes ensinasse a orar. Ele apresentou um modelo de oração no Sermão do Monte, em Mateus 6, versos 9 ao 13, enfatizando que as orações não deveriam ser mantras repetidos, mas expressões sinceras de intimidade e respeito pelo Criador. Yahshua ensina que ao orar devemos nos dirigir ao Criador como Abba, o mesmo que Pai na nossa língua, o que indica um relacionamento íntimo, semelhante ao de uma criança com seu pai. Marcos 14, verso 36, Romanos 8, verso 15, Gálatas 4, verso 6. Esse apelido, Abba, refuta a formalidade dos líderes religiosos que usavam títulos distantes e rituais complicados. Ao orar, é essencial exaltar o nome do Criador, que carrega profundo significado sobre seu caráter. Yahshua ensina que após reconhecer a paternidade do Criador, João 1, verso 12, devemos pedir pela implantação de seu reino na terra, Mateus 28, versos 18 ao 20, esperando a realização plena de sua promessa. Nós devemos reconhecer que o Criador provê para nossas necessidades diárias, Mateus 6, verso 11, e agradecer por isso. A oração deve incluir o perdão dos pecados, vistos como dívidas, Mateus 6, verso 12, e a disposição para perdoar os outros. Yahshua nos ensina a ficar alerta e evitar as tentações que podem vir do mal, Mateus 6, verso 13. O Criador nunca tenta, mas prova seus filhos, e devemos estar conscientes das ciladas do inimigo. O Evangelho de Lucas destaca a importância da oração, encorajando a ousadia e perseverança nas súplicas, Lucas 11, versos 5 a 8. O Criador, como Pai, se alegra em responder nossas petições e nos oferece o mais precioso presente: a salvação. 1 Coríntios 12, verso 13. A atuação de Yahshua, que expulsou demônios e curou enfermos, Mateus 12, versos 22 ao 30, e Marcos 3, versos 20 ao 27, é uma evidência do reino do Criador. Aqueles que negavam isso, como os fariseus, estavam cegos pela sua própria incredulidade. A neutralidade em relação ao reino de Yahshua é inaceitável. Aqueles que não apoiam seus ensinamentos opõem-se ao Criador, mas devemos cuidar para não julgar negativamente a quem faz a obra em nome de Yahshua mesmo que não pertença à sua comunidade imediata, Marcos 9, versos 38 ao 39. O ministério dos exorcistas judeus é criticado por ser temporário e ineficaz, pois não aceitam o reino em seus corações, Mateus 12, versos 43 ao 45. A verdadeira libertação requer o preenchimento com o Espírito Santo do Criador. Nessa escritura, é dito também, que o maior privilégio não está em ser a mãe de Yahshua, mas em compreender e aceitar sua mensagem e participar de seu corpo espiritual. Tiago 1, verso 22. A ressurreição de Yahshua após 3 dias no sepulcro é paralela à experiência de Jonas no grande peixe, Mateus 12, verso 40. Gentios que se arrependeram testemunharão contra os judeus incrédulos, que mesmo diante da glória do Criador, não se arrependeram, João 1, verso 9, e Romanos 1, verso 20. Todos têm algum conhecimento da luz divina, e a responsabilidade por rejeitá-la aumenta com o quanto se conhece. A luz de Yahshua e de sua igreja continua a brilhar, oferecendo oportunidades de salvação. Mateus 5, verso 14. A seita dos fariseus era criticada por sua hipocrisia e legalismo. Eles priorizavam cerimônias exteriores em detrimento de um relacionamento sincero com o Criador. Isaías 1, versos 10 ao 17. O amor sincero ao próximo é o verdadeiro ato de adoração ao Criador, contrastando com a hipocrisia dos líderes religiosos. Marcos 7, versos 20 ao 23. Enquanto caminhamos juntos neste mundo, lembremos da mensagem de amor e graça que Yahshua nos trouxe. Que possamos nos libertar das sombras e acessar a luz transformadora do verdadeiro entendimento. Cada passo que damos em direção ao caminho do Criador é um passo em direção à verdadeira liberdade. Que nossas vidas sejam reflexos da bondade divina, e que juntos, possamos ser faróis de esperança para os que nos cercam. A cada gesto de amor, a cada palavra de encorajamento, estamos construindo o reino de Yahshua aqui na Terra. Lembre-se, você é amado, você é importante, e sua jornada com o Criador é única. Vamos juntos espalhar essa verdade ao mundo, vivendo com fé, compaixão e um coração aberto.
Que a paz e a luz de Yalcha estejam sempre com você. Que assim seja.